Olá, bem-vindos à nossa última aula da nossa disciplina Projeto de Desenvolvimento de Produto. Nessa aula, nós vamos fazer uma pequena viagem sobre um conceito que é a Indústria 4.0. Ao longo do nosso curso, ao longo da nossa disciplina, nós fomos contando para vocês algumas técnicas sobre desenvolvimento de produto. Esse assunto é um assunto muito amplo. Algumas ferramentas nós não tivemos como até abordá-la, dada a profundidade dela. Mas acho que o principal conceito, que é usar alguns aspectos do design thinking, fazer uma prototipagem interessante, pensar na embalagem como sistema, olhar para o meio ambiente, fazer um desenvolvimento pensando na manufatura e na desmontagem, ajudam a gente a ter um produto que é o melhor possível dentro das condições que a gente tem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a indústria 4.0 e de que forma o seu produto, ou de que forma você, desenvolvedor de produto, deve pensar o futuro, né, do país, o futuro até do mundo, o futuro das indústrias, sob esse ponto de vista, porque isso, do meu ponto de vista e de muitos outros estudiosos, é inevitável, né? Vamos a ela. É óbvio que a gente vai começar falando para vocês da nossa bibliografia, né? Dizendo a vocês que a economia baseada no conhecimento é a grande diferença. É aqui que reside a subsistência das empresas, dos países, das nações, enfim, e que tudo isso precisa de conhecimento. Não adianta querer construir vantagem competitiva sustentável sem conhecimento. Eu devo ter falado isso umas 8 ou 10 vezes para vocês. Esses são os temas que nós discutimos até agora. Esse é o nosso último tema, a indústria 4.0. Eu até coloquei a caminho da 4.0, porque me agrada isso. Eu vou deixar com vocês 2 vídeos para vocês assistirem, vale a pena assistir os 2. Esse primeiro é um pouso pura neblina. Os pilotos estão pousando por instrumentos e é uma sensação assim, bastante importante você dizer assim, como é que ele conseguiu pousar, né? Ele tinha controle da situação, ele conhecia, gestão do conhecimento, ele sabia o que estava acontecendo e confiava nos instrumentos. Esse outro pouso é tão difícil quanto o anterior, mas ele é um pouco mais agradável, né? Porque é um pouso na Oceania, então você percebe que apreciando a paisagem, as nuvens, né? Abaixo das nuvens o rio e depois a aproximação. Vale a pena, uma musiquinha interessante do Coldplay, Paradise, o nome da música, quer dizer, vale a pena vocês assistirem. E a mensagem desses 2 vídeos é, quem desenvolve produto tem que conhecer o seu processo. Tem que saber exatamente como está andando, senão qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de desenvolvimento é fadado ao erro. Mensagem aqui, conheça o seu processo. Eu chamei de reflexões sobre o controle gerenciais do desenvolvimento de produto. Sem o seu controle fica realmente muito difícil. Essa é a chamada. Aqui uma pequena fala sobre o Brasil. Lembrem-se, o produto é o que a gente tem para adicionar valor à empresa. Portanto, estou pensando em processos industriais. E se nós olharmos a história do Brasil recentemente, com alguns episódios aqui, nós vamos entender que em 1947 a participação da indústria no PIB era 11,9%. E o último dado que eu tenho de 2014 é 10,9%. O PIB cresceu, enfim, muitas coisas aconteceram, mas a industrialização brasileira acaba levando, né, está nos levando a uma decrescente participação da indústria no PIB. Ou seja, pode ser entendido como ruim, mas eu prefiro entender como bom. O copo vazio, o copo meio vazio, meio cheio. É uma excelente oportunidade para que novos e melhores produtos com mais valor agregado sejam desenvolvidos e, portanto, não tem como escapar a gente entender o que está acontecendo nesse futuro. Na verdade, não é tão futuro assim. Nós tivemos há 2 meses aqui em São Paulo, uma edição do Fórum Social Mundial, o Fórum Econômico Mundial, com muitas informações relacionadas à indústria 4.0, que é a bola da vez, né? No entanto, nós precisamos nos preparar para isso. E aqui vai um roteirozinho básico. Lembre-se, se eu conheço o produto, se eu conheço o processo, eu consigo proteger, se eu conheço o produto, eu consigo desenvolver, atender melhor o meu consumidor. Se eu conheço o processo, eu sei se eu posso fabricar isso ou não. Mapear o processo é fundamental. Enfim, padronizar cada um desses pontos
que a gente conversou separadamente aí em algumas oportunidades. Nessa nossa última aula a gente reúne aqui para vocês. Para mapear processo, nós podemos usar desde o simples Visage, para entender com a sequência, o CIPOC, que tem as entradas e as saídas, e o mapa, o fluxograma. Qual a importância do produto, do desenvolvimento do produto? Se essa é a sequência que você tem na sua fábrica e você precisa fazer uma outra sequência, pode ser que o seu produto não consiga ser fabricado na sua instalação. O outro ponto importante é que, conhecendo o produto, a próxima etapa seria que os nossos procedimentos serem muito bem elaborados. Como é que você faz para lavar a mão? Um exemplo. Como é que você fabrica cada item do seu projeto? Na hora que você está projetando o seu produto, quer dizer, quais são os materiais que eu vou colocar, quais são o conteúdo dele e como é que eu vou fabricar, quais são os procedimentos que eu tenho que usar para que esse produto se torne realidade, né? Quanto tempo eu vou demorar? Engenheiros de produção são aficionados por tempo. Quanto tempo? 1 segundo, 2, 10 segundos que você ganha no processo torna a sua fábrica melhor, mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz, mais produtiva, mais competitiva. Portanto, o tempo é dinheiro na acepção da palavra para o engenheiro de produção. Não há como escapar disso. E o cronômetro é um dos grandes meios de medir. Quer dizer, se você vai fazer o seu produto, está desenvolvendo o seu produto, não adianta o consumidor gostar se você não tiver condição de fazer. Ou se você demorar tanto tempo para produzir esse produto que simplesmente ele se torna inviável em termos de custo. Feito isso, vamos virtualizar? Vamos colocar isso aqui são softwares simplesinhos, onde está aqui o fluxo de produto e a gente consegue brincar com eles. Olha, peraí, nesse ponto aqui, né, nós temos uma distribuição normal, mas com essa amplitude aqui de tempo. Puxa vida, não está bem. Não é melhor eu melhorar o processo, ver se eu consigo fazer isso aqui? Né? Onde eu tenho uma amplitude um pouco menor, para menos. Então, esse tipo de simulação permite que o seu produto possa ser, ou qualquer mudança no seu produto, ou qualquer novo produto consiga ser parametrizado de tal forma que a sua eficiência, a sua eficácia seja mantida. Eu chamo disso de tempo de pensar, né? Usando um pouco da fala do Steve Jobs. Né? Quer dizer, time to think, vamos pensar, vamos parar, ficar olhando para isso. Porque o engenheiro que se preocupa, o engenheiro que trabalha com projeto de produto tem que ser, antes de tudo, um pensador, um camarada pensador prático, pragmático, mas que consegue entender o que está acontecendo. Slide número 1, que a gente falou tanto, que é a era do conhecimento. E, finalmente, né, simular as melhorias nos processos. Um produto novo pode simplesmente modificar o seu processo de tal forma que você ganhe dinheiro, que a empresa sobreviva. E aí que começamos a se tornar mais competitiva. Ou seja, pensar fora da caixa é importante, mas, de repente, não cabe pensar fora da caixa no desenvolvimento do produto. Mas esse é o convite. Tem um livrinho bonzinho que chama EC, só perguntas fantásticas. E se o meu produto fosse melhor desenvolvido? E se tal coisa acontecesse? Será que eu vou melhorar continuamente o meu processo com um novo produto? Para vocês terem uma ideia como isso é importante, até no Caribe se pensa. Como melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas. Quer dizer, o assunto é importante. Você, desenvolvedor de produto, tem que saber como trabalha a sua fábrica. Você tem que conhecer o seu produto, conhecer o seu processo. E aí um convite um pouco provocativo. O Mário Sérgio Cortella tem um vídeo, está aqui o link, assistam. E ele fala não ser medíocre, vocês vão deduzir, mas o que é mais importante é fazer o melhor nas condições atuais enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ou seja, vou desenvolver meu produto da melhor maneira que eu posso desenvolver agora, enquanto eu não tiver condição melhor para fazer. Se eu não conseguir chegar no produto top de linha, mas eu conseguir chegar na metade do caminho, eu vou fazer. Fazer o meu melhor nas condições atuais, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Direito autoral para ele. Mas assistam o vídeo, aperta o pause, assista o vídeo agora. Aí daqui a pouco a gente conversa. Ok, espero que vocês tenham gostado do filme. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte, o ambiente onde você trabalha
Está pronto para receber um novo produto? Feito nas condições melhores que você tem agora? Vamos lá. Sim ou não? Se é sim, mãos à obra. Vamos, como é que a empresa está a caminho da 4.0? Vamos lá. Primeira revolução industrial, século XVIII, máquina a vapor. Uma disruptura, aliás, uma ruptura muito importante, muito forte. Segunda revolução industrial, século XIX e XX, produção em massa. Opa, estamos começando a fazer coisas mais importantes. Terceira revolução, já estamos chegando aqui, após a Segunda Guerra Mundial, logo ali atrás, né? Com toda a integração física entre ciência e produção, toda a automação industrial acontecendo. Terceira revolução industrial, lá atrás, 1940, 1950. Né? E agora a quarta. E aqui eu paro um minuto para dizer para vocês o seguinte, fundamental ler esse livrinho aqui, A Quarta Revolução Industrial. Ele se chama Guia, eu costumo dizer, Guia de Sobrevivência para os Próximos Anos. E se você tem alguma expectativa de como trabalhar, o que vai fazer, leia esse aqui. Esse está em inglês. Chama The Future of Jobs. Tem até um perfil legal do Brasil, 2 páginas, mas conta quais são vamos dizer assim, o futuro. Se você é um engenheiro que quer trabalhar em manufatura, tem ali um quadrinho dizendo o que você tem que saber. Você tem que saber CAD, tem que saber Design for Environment, Design for Assembling. Tudo isso que a gente está contando para vocês no desenvolvimento de produto está ali. Isso aqui é baixar na internet. É do Fórum Econômico Mundial. Por quê? Porque a quarta revolução industrial tem isso aqui. Ela mistura o real com o tecnológico. Muitas pessoas se sentem a tecnologia. Não. Você tem que usar a tecnologia. Realidade virtual, controle de voz, Big Data. Informações são geradas de uma maneira absurda. E o que você tem que fazer é parar e perguntar o que eu faço com esse número. Se ele não for relevante, despreza. Mas tem que saber tratar. Internet das coisas, que são máquinas conversando com máquinas. Através de impulsos, através de sinais elétricos ou eletrônicos. Há muito a explorar. Vamos conversar um pouquinho mais disso. Né? Esse conceito foi usado primeira vez em 2011, numa feira da Alemanha. Essa feira de Hannover é a feira mais importante de tecnologia que tem no mundo. E o que se previa nisso? Né? Se dizia que nós temos que construir fábricas inteligentes para adicionar valor. Não é só reduzir custo, é adicionar valor. O que essas smart factories faziam? Sistemas virtuais, mais sistemas físicos, mais redes. Ou seja, todas as informações geradas no chão de fábrica são jogadas numa plataforma e aí, a partir disso aí, há uma análise desses dados. Mas o que eu tenho a ver com... Eu trabalho com desenvolvimento de produto. Se o seu produto não se encaixa nisso, fora, como é que você vai fabricar? A quarta revolução industrial apregou o seguinte, os sistemas se autorregulam, a gente fala disso num outro momento, mas eu consigo produzir uma coisa chamada assim, customização de massa. Eu consigo ter um custo de produção de uma unidade equivalente ao de 100, de 1.000, de 10.000. Ou seja, as fábricas têm que ser aptas a atender uma pessoa. Se você aí tiver com seus amigos, sugiro que vocês se entreolhem e vejam quantos de vocês estão com roupas iguais. Não vale calça jeans, que é o uniforme brasileiro. Muito provavelmente cada um está com uma roupa. Como é que você quer padronizar uma unidade industrial, padronizar produtos, se cada um de nós se veste de um jeito, se cada um de nós é um ser único? É essa a cara da quarta revolução industrial. Fazer uma produção em massa, que na verdade não é em massa, né? Fazer uma produção única, com as características da produção em massa e os sistemas se ajustando. Algumas feiras no Brasil, Feira da Mecânica, FISPAL, Expomaf, procuram mostrar um pouco sobre isso, né? Sobre alguns demonstradores. Vale a pena vocês, a próxima feira agora em junho é FISPAL, mas todo ano tem e vale a pena ir. Não dá para ficar parado em casa. Bom, é lógico que nós vamos ler tudo isso aqui para vocês, mas vale a pena. Quais são as principais tecnologias da evolução da indústria 4.0? Robôs automatizados, capazes de interagir com outras máquinas e outros humanos. Vamos ao YouTube, pega a cena final da Paralimpíada aqui no Brasil, aquela moça com um defeito, se eu não me engano agora, alguma coisa no físico não era perfeita, dançando com o robô. É claríssimo, né? Manufatura aditiva.
né? Existem peças sendo produzidas por impressora 3D, próteses sendo feitas por impressora 3D. Simulação, que a gente falou agora pouco tempo atrás, minutos atrás. Quer dizer, eu consigo simular a fábrica, eu consigo testar novas unidades fabris, como é que o produto funciona, que resultado ele tem no balanço final da empresa. Comissionamento virtual. Eu sou do tempo que a gente põe uma fábrica em operação, se ligava uma máquina na outra e ia ver o que acontecia. Hoje você não precisa fazer isso. Você faz no ambiente virtual, deu certo, pega aquela informação, coloca no ambiente real. Muito mais econômico. Integração horizontal na cadeia de valor. Não existe mais você destruir o seu fornecedor. A cadeia de valor é automatizada, quer dizer, vocês são todos parceiros para adicionar valor no processo. Internet das coisas industrial, que é as máquinas falando com as máquinas. Big Data, de que forma que a gente analisa todas essas informações que estão disponíveis. É muito grande a informação, são muito grandes essas informações. Vira e mexe, vocês ouvem vazamento de dados, vazamento de informação aqui, vazamento de informação ali. Ou seja, a quantidade de informação jogada na rede, jogada nessas plataformas é tão grande que não dá tempo de analisar. E qualquer um que pegue e analise pode fazer mau uso delas. Banco de dados em nuvem, vocês estão acostumados. Segurança cibernética, quer dizer, todas as minhas informações, como eu disse atrás, se a gente não tomar conta, essas informações vazam e aí o prejuízo pode ser muito grande. E a realidade aumentada, você consegue colocar óculos e nele você olha, recebe instruções, enfim, são muitas facilidades para que haja essa interação. Sugiro que vocês tenham um vídeo muito bom, um vídeo antigo, de antes da Copa, que foi feita no Brasil, que quando eu vi esse vídeo eu falei, a Alemanha vai ganhar a Copa. Uma empresa chamada SAP comprou um time chamado Hoffenheim e ela faz um mapeamento de como os jogadores se aglomeram no campo, tudo em tempo real. Vale a pena. E o Brasil usa isso. Se vocês observarem, alguns jogadores de futebol usam, alguns aqui atrás, usam como se fossem alguns sensores que justamente mapeiam quanto que eles andam, quanto que eles correm, para que o time consiga trabalhar em bloco, as distâncias entre os jogadores sejam as menores possíveis, para que o time consiga ter um comportamento mais homogêneo. Tudo isso é parte da Revolução Industrial, da Quarta Revolução Industrial. Não dá para ficar fora dela. Agora, não se esqueça, você não é a tecnologia, você consome tecnologia. Se você for a tecnologia, rapidinho você acaba sendo ultrapassado. Alguns benefícios, né? Custo de manutenção cai, aviões fazem manutenção preditiva, eles sabem que vai quebrar, máquinas podem fazer isso, né? Há uma redução do consumo de energia. Se você coloca um sensor, a máquina não está sendo usada, ela reduz a velocidade dela. Alguns carros na Europa, eles desligam. Se ficar muito tempo parado num semáforo, por exemplo, você pensa que morreu o carro. Não, ele é um carro desenhado para isso. E aumenta a eficiência do trabalho. Isso aqui é um trabalho no Brasil de 2016. Né? O Brasil tem uma política importante de manufatura avançada. E aí nós temos que colocar o nosso olhar mais atento. Finalmente, não finalmente ainda, mas perto do finalmente, essa é a palavra que vocês têm que usar. Ninguém faz nada sozinho mais. Ou você colabora ou morre. As empresas devem colaborar. São conceitos que a gente vem desde 2001, 2008 falando de colaboração e agora não tem saída mais. No mundo as empresas colaboram, até porque há uma crescente fusão entre elas, quer dizer, não tem aquela história de segredo de um e de outro. Uma das fusões mais importantes do ano passado foi a DuPont e a Dow, quer dizer, dos gigantes se fundindo, significa que eles encontraram situações, encontraram oportunidades de se transformarem em uma única empresa com muito mais eficiência, com muito mais eficácia para atender o consumidor e, obviamente, com muito menos desperdício e com bastante mais lucro. Alguns impulsionadores da manufatura avançada. Impressora 3D, veículo autônomo, todo mundo já viu isso, né? Novos materiais, grafeno é um material com espessura de um fio de cabelo, com uma resistência de um fio de aço. Os smartphones, o monitoramento remoto, você consegue ver o que uma máquina está trabalhando pelo seu celular. Pelo celular você fala, tal máquina vai
está chegando o dia, amanhã ou depois ela precisa de manutenção. Os bitcoins, vocês sabem muito bem do que a gente está falando com a Bitcoin. E as pessoas têm que estar preparadas, porque tem mais ainda. O Watson em diagnósticos. O cirurgião que, antes de uma cirurgia qualquer, até pouco tempo atrás, ele lia 3, 4 textos para ver como é que ele poderia se preparar melhor para isso. Hoje ele vai no Watson. O Watson entrega para ele muito mais informação. Xenotransplante, transplante de órgãos de animais para o homem. 3D para fígado humano, entre outros animais. Quer dizer, gente, é muita coisa que a gente tem pela frente. Aqui, aperta o pause. Tem algumas informações, algumas tendências do que o pessoal do Fórum Econômico Mundial diz que a percepção da humanidade ou das pessoas testadas para 2025, tá? Daqui a pouquinho, chega mais aí. Impostos coletados pela primeira vez por um blockchain, a primeira máquina de inteligência artificial a integrar o conselho diretor de uma empresa, o primeiro farmacêutico robô nos Estados Unidos. Isso aqui é a porcentagem de pessoas que acreditam nisso, né? 10% das roupas das pessoas conectadas à internet. Portanto, né, o primeiro transplante de fígado produzido através de uma impressora 3D biológica. Isso aí está acontecendo. Os produtos têm que ser, quando você pensar no desenvolvimento de um produto, você não pode deixar de pensar nisso. É fundamental estar preparado. Alguns impactos. Primeiro, vai chegar um momento que o crescimento do PIB talvez não precise ser tão grande. No Brasil ainda precisa. Mas países muito desenvolvidos como a Alemanha, que o nível de pessoas, o nível de atendimento das necessidades da população é tão grande, talvez não precise crescer tanto o PIB. O envelhecimento da população, e aqui tem uma brincadeira que eu faço com os millennials e os centennials. Os millennials talvez sejam vocês, que nasceram na virada do milênio. Os centennials somos nós, que provavelmente vamos viver 100 anos. Quer dizer, olha o contraste, né? Como é que funciona isso? Emprego. Não mais emprego para tarefas repetitivas. Tudo que o robô puder fazer, ele vai fazer. São as premissas da Revolução 4.0. A nuvem humana. Um dos fabricantes de antivírus para computador faz o atendimento em português perfeito. Onde você está? Você pergunta para ele. Eu estou em Boston agora. Quer dizer, a nuvem humana é mais fácil ter pessoas que falam português para atender os consumidores lusófonos, como você diz, que falam língua portuguesa, está em Boston, que é um lugar mais perto do centro de tecnologia. Algumas empresas colocam outro tipo de atendimento na Índia. Ou seja, a Índia é um país muito forte em tecnologia da informação. Não dá para a gente desenvolver produtos sem pensar nisso. Agora, cuidado, hein? Se a gente se deixar levar por isso, nós vamos acabar enlouquecendo, né? Nós temos que ter a nossa honestidade e a nossa consciência de engenheiro, né? Quais são as competências até para desenvolver produto? Talentismo. Talento, não é talento, é talento. Novas profissões, produtos inteligentes, novos modelos operacionais, tudo isso está acontecendo. Como que a gente pode se preparar? Olha que é o nosso roteirinho de novo. Se a gente conseguir se preparar dessa forma, quer dizer, saber que aquilo que você faz está no automático, feito o piloto de avião que a gente colocou no começo. Ele põe lá no piloto automático e ele consegue tomar conta de muita coisa. Esse é o ponto. Coloca os seus processos no piloto automático e liga a antena para ver o que está acontecendo no futuro. Algumas provocações para acabar, 3 livros. E há muita discussão sobre Fab Lab, que é você encontrar locais onde você pode fazer os seus protótipos. Lembra das aulas anteriores? Com equipamentos, com muita coisa liberada. E aqui uma coisa que eu peço muito cuidado para vocês. Todo mundo fala dos makers, as pessoas que conseguem fazer as coisas acontecer. Eu tenho um contraponto, eu prefiro que você seja um thinker. Equilíbrio, porque o fazer muitas vezes não pressupõe que a pessoa pensou para fazer. E nós precisamos, especialmente para desenvolver produtos, especialmente na situação brasileira, nós precisamos de thinkers, pessoas que pensam, né, para desenvolver o seu produto, que se conheçam, conheçam o seu processo, conheçam o seu produto. Esse é o cenário ideal para que o seu produto seja desenvolvido de uma forma correta e adequada. Portanto, suas tarefas, como é a nossa última aula, suas tarefas para a vida.
né? Vamos ler esse livro. É um livro de 70, 80 páginas, não é uma coisa tão grande. Esse relatório é mais pesado, mas ele fala de vários países. Portanto, Brasil, 2 páginas, o começo dele, talvez 10 páginas. É muito importante para você entender, porque dependendo do tipo de trabalho que as pessoas vão ter, vai ter o seu tipo de produto. E dependendo do tipo de fábrica que vai trabalhar, quarta revolução industrial, a fábrica que vai fazer o produto que você desenvolver. Não há outra saída no nosso ponto de vista. Bom, encerramos aqui a nossa disciplina. Há uma série de informações disponíveis para você no site, uma revisão de texto colocada, revisão dos assuntos principais, os principais pontos. A cada aula a gente procurou passar para vocês esses pontos importantes, muita reflexão. Não é uma disciplina que vai encontrar perguntas com respostas assim A, B ou C, são respostas um pouco mais reflexivas, mas é, antes de tudo, um convite para que você que está me vendo, se prepare para que o futuro, né, está bem batendo a nossa porta aí, um futuro com a quarta revolução industrial, os produtos, as fábricas, os processos, as pessoas, todas consigam se adaptar. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.